Bom, gente, a gente está indo para o último painel. Eu falei que reforma tributária tinha que ser o último, Ivan. Entendeu? Mas eu estou falando isso, mas é sério, porque depois de ouvir sobre reforma tributária, a gente vai falar de alguns aspectos aqui que envolvem tributos que vão, né, que vão acabar. Né? Então, a gente dá aquela sensação que a gente está falando de alguns tributos que não vão estar mais em existência daqui a alguns anos, mas eu acho que, de qualquer forma, é válido. Tá valendo, né? O período de transição é longo. É verdade. É verdade. Espero. Gente, então o desafio aqui, a gente vai fazer um painel, acho que mais curto até. A gente está sexta-feira, um sol desse, todo mundo já querendo ir para o happy hour que nós organizamos. Mas eu fico muito feliz que esse seminário já tradicional que o Tauí Shecker organiza, ele sempre foi um Oil and Gas Tax Day, né, tradicionalmente, seguindo a origem do escritório, que ainda é muito atuante na indústria de óleo e gás, mas o mundo mudou, as tendências de mercado mudaram e a gente também se modernizou, transformando esse evento no Energy Tax Seminar. O foco da nossa apresentação desse último painel, a gente tem hoje o Rafael, que já estava aqui antes, falando também na parte de reforma tributária, que é da área tributária e é bem especializado na área de energia. E, como a gente já sabe, na indústria do óleo e gás, na indústria de energia propriamente dita, energia elétrica, a interação entre o regulatório e o tributário ela é total, né? Ela é, eu acho que, tão influente quanto a gente vê na indústria de óleo e gás. Então, não adianta nada a gente discutir conceitos tributários sem a gente entender alguns conceitos do mercado de energia, né? Então, a Débora Iannassi, a nossa sócia da área de regulatório de energia, Débora e eu e Rafael trabalhamos juntos aí bastante, né? O escritório está com uma quantidade enorme de projetos na área de energia, né? Eu vou muito a São Paulo e eu sempre falava, né? Todo mundo em São Paulo pergunta, mas o que vocês fazem no Rio? O Rio tem muito óleo e gás, né? Agora o pessoal já mudou, o pessoal falou, o Rio tem muito energia, né? Porque, de fato, a energia é uma tendência do Rio de Janeiro, energia como um todo, né? A quantidade de empresas de energia que nós temos no Rio, né? A própria sede da Eletrobras, enfim. A gente tem realmente tido uma quantidade enorme de projetos aqui no Rio de Janeiro. Então, eu vou passar a palavra para a Débora. A Débora vai falar um pouco primeiro sobre a matriz energética, mostrar para vocês que a gente não depende mais exclusivamente de recursos hídricos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os ambientes, né, do mercado, o mercado regulado, o mercado cativo, o mercado livre, né, que agora está cada vez aumentando mais a possibilidade de transações no mercado livre de energia. Então, a partir disso, a gente começa a falar de alguns aspectos tributários, quando a gente for falar de estruturas para operação nesse mercado, né? Estruturas societárias, estruturas para compra de equipamentos, né? Quais são as consequências, o que a gente vê no mercado, quais são as questões mais controvertidas que a gente vê no mercado. Esse é um mercado bastante dinâmico, bastante interessante. Eu trabalho há muitos anos no setor de energia, gosto muito também. E é um mercado que está em movimento e as empresas de petróleo cada vez mais investindo nesse mercado, fontes renováveis, né? Então, eu acho que esse que foi o objetivo da gente deixar esse tema para fechar o nosso Energy Tax Day de hoje. Então, vamos para o primeiro tópico aí, Débora. Bom, obrigada, Guido, pela introdução. Bom, prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Como o Guido já falou, sócia da área de energia do escritório, já há mais de 15 anos aí no Tauí Shecker, na área de energia, mais de 20 anos focando em setor elétrico, questões regulatórias e estruturação de projetos e transações, né? Como o Guido comentou, né, a gente está vivendo um momento bem importante aí de transição energética, eletrificação da economia, descarbonização, né, são temas aí recorrentes do nosso mundo de energia.
Então, a gente aí tem lidado com muitas questões aí desses novos projetos que estão surgindo, como o Guido comentou, no Mercado Livre. E a gente vai entrar aqui agora já no detalhe um pouco do que a gente tem visto no escritório. Um overview inicial sobre a matriz energética brasileira, né? Como o Guido comentou, né? Antigamente, há 20 anos, a gente dependia muito das usinas hidrelétricas, né? 80% da nossa matriz era baseada nisso, a gente corria muito risco hidrológico, dependia aí do clima, e medidas do governo foram tomadas para a diversificação da matriz nos últimos anos. E com sucesso, né? Foi implementado o modelo de leilão, o mercado regulado, livre, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E esse modelo permitiu a inserção, né, de novas fontes de energia ao longo desses últimos anos. E a gente teve dois cases aí de sucesso, muito sucesso, que foi justamente a inserção da energia eólica, que não existia, né, há 20 anos, com o Proinfa inicialmente, depois com os leilões regulados. A indústria se viabilizou, a energia foi ganhando competitividade em termos de preço. E dos últimos 8 anos para cá, aconteceu o mesmo para a fonte solar, né? A fonte solar também, por evolução tecnológica, foi ganhando também competitividade nos leilões de energia. Grandes projetos de geração centralizada foram sendo viabilizados, e isso ganhou tração também com o mercado de GD, né, de geração distribuída. A gente também vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas o highlight realmente dessa questão da diversificação da matriz está muito focada no crescimento eólico e solar dos últimos anos. Ainda a gente tem um potencial enorme a ser explorado. Eólica, se fala em eólica offshore também, além de todo o potencial onshore a ser desenvolvido, e o potencial solar no Brasil, que é um país continental, é imenso também. Então, a gente enxerga essa tendência contínua aí de crescimento dessas duas fontes. O gás natural continua ainda exercendo um papel super relevante também. O gas power, a gente também trabalhou em quase todos os projetos de gas power que se viabilizaram nos últimos leilões. E são projetos importantes, né, que conferem aí maior segurança ao abastecimento aí da energia para o mercado. E biomassa também a gente vê muito ainda, especialmente agora nessa questão do biometano, do biogás, né? Isso vem crescendo, esse interesse também de explorar esse potencial. Aqui tem os dados até de 2022, quase 300 novos projetos que adicionaram 10 gigas no mercado, sendo que 90%, mais de 90% é eólica e solar. Então, realmente, a gente vê que o foco do crescimento está muito nessas duas fontes. E você vê que a eólica solar está concentrado muito aí no Nordeste, Bahia, Rio Grande do Norte, Sudeste, Minas Gerais, muito forte na questão de GD, né, porque foi um estado bem proativo em regulamentar questões fiscais de GD, né, e isso impulsionou lá o estado. E aqui, em 2023, não é muito diferente, né? A gente está já com 7 gigas de geração adicionados, também quase 90% eólica e solar. Então, é uma tendência aí do mercado que a gente deve continuar observando aí nos próximos anos. Um pouquinho assim do que a gente tem visto, né, de projetos no segmento de geração. E um disclaimer, né, acho que toda essa apresentação é muito mais focada no segmento de geração, tá? A gente não vai falar tanto das questões de transmissão e distribuição, mas em termos do segmento de geração de energia, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos? Bom, deals aí de rotatividade de portfólio. Justamente, a Cíntia está aqui com a gente, trabalhamos juntas no caso que está divulgado no mercado já, o deal da ENGIE com a Atlas. A ENGIE adquiriu um portfólio relevante de ativos solares da Atlas Renewable Energy, e tem vários deals similares no mercado, muitos ativos operacionais e greenfield renováveis no mercado, e novos players investindo, estrangeiros investindo, fundos, players tradicionais de energia, companhias de oil and gas, enfim, um mercado que está bastante aquecido, esse de M&A, tá, com foco em renovável.
E aliado a essa questão de metas de descarbonização, né, que eu acho que todas as empresas estão buscando isso, consumidores também. E aí, na parte de consumidores, o que a gente tem visto muito no escritório são os projetos de autoprodução de energia elétrica. E tem modelos diferentes, a gente também vai tocar nesse assunto mais para frente. E tem questões tributárias também associadas, importantes a cada um dos modelos, né, de autoprodução. A autoprodução também, a maior parte dos projetos que a gente tem feito no escritório são baseados em eólicas ou solares, alguns com PCHs ou biomassa, mas o grosso é eólica e solar, que são fontes bem competitivas, né, hoje em dia. E clientes que querem descarbonizar, querem atingir metas de ESG, né, e querem limpar aí os insumos, a energia, ou trocar combustíveis por energia ou por outras fontes renováveis. A gente também, então, comentou aí, tem visto muito projeto de geração distribuída, depois do marco legal do ano passado, a nova regulação da ANEEL aí, aprimorada, a gente continua, enfim, vendo muito investimento nesse setor, tá, de diferentes players, também está tendo movimentos de consolidação de mercado, projetos novos, enfim, é também uma tendência aí grande. O mercado de ED ainda é relativamente pequeno, comparando com o potencial brasileiro. E a gente comentou, né, projetos aí de biomassa, biometano também estão bastante em voga aí para geração de energia ou até para uso industrial direto mesmo. A gente tem visto muito esse tipo de projeto. Aí, a gente, antes de entrar, um overview também, para quem não está tão familiarizado com o setor, né, eu vou passar bem rapidamente conceitos básicos de o que é mercado livre, o que é mercado cativo ou regulado, né? Então, isso foi criado lá no novo velho modelo do setor, em 2004, com a Lei 10.848, que justamente dividiu esse mercado no ambiente de contratação livre, ou ACL, que a gente chama, que é um ambiente onde realmente geradores, consumidores livres, podem negociar livremente, e comercializadores também, comercializam livremente a energia. Então, contratos de compra e venda são livremente negociados em bases livremente pactuadas. Ao passo que o mercado regulado é o mercado do leilão, dos leilões de energia, né? Todo mundo já ouviu falar, o leilão a -5, a -2, a -5. São esses leilões que o governo formata para contratar energia para as distribuidoras de energia do país. Então, todas as distribuidoras são obrigadas a contratar via leilão a energia para o mercado cativo, que são os consumidores que não podem comprar energia no mercado livre, eles precisam comprar energia da distribuidora local. E aí, geradores ofertam a energia nesses leilões, e o critério é sempre de menor preço, né, da energia. Então, a ideia é incentivar aí a modicidade tarifária e também permitir diversificação de matriz, porque o governo também formata leilões específicas por fonte. Então, qual que é a grande questão aqui? O que está mudando em relação a isso, né? O mercado cativo, ele era restrito, porque a lei previa que você tinha que ter um consumo, uma demanda mínima de 3 mega para migrar para o livre. Então, são grandes consumidores industriais que atingiam esse requerimento, esse requisito mínimo de carga e tinham o direito de migrar. Isso tem mudado, né, ao longo dos últimos anos. Esse critério de requisito mínimo de carga vem sendo diminuído. Então, hoje a gente está em 2023 com um requisito de 0,5 mega. Então, de 3 já foi reduzido para 0,5 mega, né, para fins de migração. Mesmo assim, o mercado livre ainda representa só 40% do mercado brasileiro, então um potencial enorme ainda de migração de clientes cativos, né, para o livre. E ano que vem a gente vai ter uma outra mudança importante, porque a alta tensão também vai poder migrar, e está se discutindo, ainda está indefinido, quando a baixa tensão, que são todos os residenciais, vão poder migrar. Então, está se falando aí entre 2026 e 2028
uma potencial migração de todo o mercado para o livre. Claro, o direito, né, de migrar. Na prática, acho que talvez esse processo demore um pouco mais, mas o ponto acho que isso está considerando a alta competitividade das fontes, os preços, os players estão realmente sendo criativos nas estruturações de projeto no mercado livre, né? Isso, vamos passar aqui. Eu acho que agora o Guido pode falar um pouquinho. Bom, a gente então passa agora para discutir brevemente estruturas visuais que a gente vê nesse mercado, né? E não tinha como a gente passar por esse tema sem tratar dessa estrutura aqui, muito utilizada principalmente para renováveis, que quando se fala em investidor estrangeiro, a gente colocou aqui um padrão que a gente vê, muitas vezes se utiliza um FIP, né, um Fundo de Investimento em Participações, que tem um benefício tributário. Sempre é formada, então, uma holding, uma SA local. Essa SA, obviamente, recorre a financiamentos, seja diretamente com bancos, ou seja, através de emissão de debêntures, né? E as próprias, debaixo da holding, aí você vê, então, uma série de SPEs, né, formando um complexo eólico, um complexo solar. Essas SPEs também podem recorrer diretamente a bancos de fomento, ou seja, essa é uma atividade que permite, né, recorrer, obviamente, a linhas de crédito muito mais baratas, né? Mas o grande ponto, que a gente, às vezes, é muito demandado pelas empresas e, principalmente, cliente estrangeiro se surpreende, antigamente, na indústria do petróleo também, né, Ivan vai lembrar disso, antigamente a gente via um monte de SPE, cada concessão era uma SPE, por outros motivos, né? Mas aqui, naturalmente, a tendência que esse mercado seguiu foi de ter uma série de SPEs, todas elas optantes pelo lucro presumido. Como a gente sabe, o lucro presumido ele tem um benefício tributário ainda absurdo, em termos de alíquota de PIS/COFINS mais baixa, e a alíquota também do imposto de renda e contribuição social, né? O lucro presumido ele tem um limite de receita anual de 78 milhões, esse limite está congelado há 10 anos, né? Antigamente ele era reajustado de forma mais frequente, mas, de fato, a gente está aí há 10 anos com o mesmo valor aí congelado, sem nenhum tipo de atualização. Mas o grande ponto imagine que a gente está lá, né, Débora, dentro do mesmo complexo eólico, e dentro do mesmo complexo eólico você pode ter lá 10 SPEs dentro do mesmo complexo eólico. Como é que funciona isso, né? É abuso? Isso é um planejamento tributário agressivo, né? O fato se tornou um padrão nesse mercado, tá? É o único mercado, a única indústria que se utiliza dele? Não. Quem já trabalhou em outras indústrias, como, por exemplo, a atividade imobiliária, eu chego não é exagero, tem shopping center que cada andar do shopping center é uma PJ diferente, né? Então, a gente vê na indústria imobiliária, por exemplo, só fazendo um paralelo aqui interessante, a gente vê com frequência esse tipo de estrutura, tá? E aí você tem, obviamente, os limites e tal. E quando você olha, bom, é um planejamento que pode ser considerado abusivo, como eu coloquei, o fato é que não há um histórico de autuações, né? É um primeiro fato que se coloca, né? Não há um histórico de atuações nem na atividade imobiliária, que eu estou usando aqui como exemplo, só fazendo aqui um paralelo. Não é a única indústria que se utiliza disso, outras utilizam. Mas na parte de energia, nessas estruturas de renováveis, a gente não identifica, até o momento, claro que em algum momento pode vir, nenhum histórico de autuações. Aqui eu também, no slide, eu coloquei expressamente aqui para todo mundo visualizar o exemplo da indústria imobiliária.
Eu me lembro que eu já vi até firma de auditoria levantando esse ponto em revisões, mas apenas como ponto de atenção, né, que um dia poderia ser questionado. Esse questionamento nunca veio. Claro que a gente coloca aqui jurisprudência de tribunais superiores aqui, ou seja, afirmando o direito do contribuinte de se organizar, mas a gente sabe que, apesar desse tipo de jurisprudência, a gente sabe que, numa autuação, essas questões de intuito exclusivamente fiscal, abuso de forma, simulação, são pontos que são sempre colocados. Então, obviamente, que a gente tem que ter certos cuidados, mas o fato a gente levanta apenas como ponto de atenção, da mesma forma que foi feito para outras indústrias. Em algum momento, a Receita pode ter uma abordagem, né, que essas empresas, essas SPEs integrantes desses complexos, elas estão atuando como uma única sociedade, né? Elas têm a mesma administração, elas estão lá dividindo muitas vezes o mesmo espaço físico. Então, assim, a gente tem, claro que pode ter uma SPE que tem uma estrutura diferente da outra, pode ter uma SPE que tenha utilizado um financiamento, outra não, ou seja, a gente pode até identificar diferenças operacionais entre as SPEs, mas o fato é que a indústria vem operando dessa forma. Não sei, Rafael, você quer fazer algum comentário? Sobre um ponto interessante, porque lá no início, né, da indústria, realmente dividiam entre SPEs, além da questão fiscal, tinha uma questão de benefício de desconto na TURG, Sim. que, né, tinha lá um limite de megawatt do projeto, né, para você oferir o benefício. Aí isso mudou, esse limite mudou, era baixo, era de 30 mega, e aí mudou, né, com leis. Mas os players também têm motivações comerciais de deixarem projetos menores, até estrategicamente para participar de leilão, com um projeto menor, mais competitivo, ofertar preços diferentes com projetos menores e até ter estruturas mais flexíveis de autoprodução também, né, com diferentes SPEs. Então, acho que também tem uma lógica, além de regulatória, também comercial. Sim, né, por trás. Débora, exatamente o que a gente busca, né? Ou seja, a questão de não ter um intuito exclusivamente tributário, a gente sempre busca que é uma discussão recorrente em várias estruturas operacionais, né? A gente busca um sentido regulatório primeiro, né? Existe uma motivação regulatória para fazer dessa forma e também uma motivação comercial, né? Que seja não simplesmente a economia tributária. Tá? Então, sem dúvida nenhuma que a gente já tinha tentado para essa motivação regulatória, só que ela já não existe mais, mas ela foi aí a origem desse tipo de estrutura. Bom, da mesma forma que a gente tem a questão do lucro presumido para estruturas com várias SPEs, a gente tem também questões envolvendo aquisição de equipamentos. Claro que você tem as figuras dos chamados equipamentos individuais, né? Então, cada SPE vai ter seu conjunto de ativos próprio, né? Turbinas, painéis, etc. Tá? Só que você tem aqueles ativos que são ativos de uso comum. Aí também começa mais uma dificuldade operacional, né? Os chamados equipamentos de uso comum. A gente aqui exemplificou fios, subestação, etc. Tá? E aí, o que normalmente se utiliza, essas SPEs, elas podem, obviamente, formar um consórcio para a utilização desses ativos comuns. Tá? Então, a figura do consórcio, que é tão conhecida aí na indústria do óleo e gás, ela também pode ser útil para essa utilização de bens comuns na indústria de renováveis. Tá? Ou até mesmo a figura do condomínio, né? A figura do condomínio voluntário, que você também pode ter um ativo detido em condomínio por diferentes CNPJs para uso comum. Né? O PIS/COFINS, obviamente, você tem a figura do REID, né? A gente não
não precisa nem entrar nesse detalhe aqui. O REID é um benefício muito utilizado por essa indústria, que suspende a incidência de PIS e COFINS, né, 9,25%. Aí você tem a figura lá dos coabilitados, etc. Ou seja, você suspende todo o PIS e COFINS na cadeia, então é um enorme benefício que essa indústria se utiliza, mas que você tem, obviamente, para aquisições dentro desses bens que são de uso comum, né, você acaba tendo, ou seja, todas as SPEs são detentoras do REID individualmente, né? Então, para as aquisições que elas fazem individuais, elas já estão cobertas. Bens comuns, acaba que tem que ter também a figura aí do líder do consórcio ou líder do condomínio voluntário para ser o adquirente, né? Já que são figuras sem personalidade jurídica. E aí você tem, então, o aproveitamento do REID também nesse âmbito, né? E o ICMS, não. O ICMS aí tem que ir no Estado, tem que pedir um regime especial para você ter toda a figura aí da divisão dos créditos ICMS. Tá? Quando as aquisições são individuais, cada um tem a sua própria inscrição estadual, está lá contabilizado nos livros, mas para os bens comuns, de novo, aí só através do regime especial que permita repartir esses créditos ICMS. Tá? É isso. Tem mais um que eu ia falar rapidamente. Então tá, tem o do Goodwill. Ou seja, a gente tem também a figura da holding, né? A figura da holding, que detém todas as SPEs, é a figura que concentra todas as despesas. Normalmente tem a captação via bancos ou debêntures, então tem despesa financeira, tem despesa administrativa. Muitas vezes empresas que vão ao mercado, ou seja, se tornam empresas de capital aberto. Então, o que acontece com essa estrutura? Elas geram, ou seja, a gente tem um monte de empresa embaixo, essas empresas embaixo já pagam imposto de lucro presumido, então elas pagam dividendos, né? O dividendo ainda não é tributado, vamos esperar que assim continue, não me parece que vá ter essa alteração esse ano. Então, a receita de dividendos que a holding contabiliza não é tributada. Então, fica sempre a questão, o que faz com todo o caminhão de prejuízos fiscais que a holding acaba gerando, né, já que a receita que ela recebe é de equivalência não tributável. E, na prática, de novo, repetindo outras indústrias, vou citar de novo o exemplo da indústria imobiliária, que você tinha um monte de holdings de capital aberto e um monte de SPEs embaixo. O que essas empresas começaram a fazer é não serem holdings puras. Tá? Elas começaram a ingressar, elas próprias, em gerando atividades de receitas tributáveis no mesmo segmento. Tá? Ou seja, a gente acaba vendo hoje, e aí a gente até colocou aqui o Goodwill. O Goodwill precisaria uma outra holding para ser incorporada. Tá? Então, dá um pouquinho mais de complexidade. Não vamos nem entrar nisso aqui, não daria nem tempo. Mas o último comentário que eu tenho é esse, quer dizer, o que a gente começa a ver são holdings que não são mais holdings puras. São holdings porque elas detêm as participações na SPE, mas elas acabam tendo atividades próprias de energia, que também, muitas vezes, elas acabam virando até a figura das comercializadoras. Né? Débora está olhando para mim e está concordando. Tá? Então, só para dar esse exemplo, que não tem mais a figura... Normalmente, não tem mais a figura da holding pura em cima das SPEs por ineficiência tributária. Tá? Próximo. E geralmente, né, essa holding, quando ela é comercializadora, os players usam para ela fazer justamente o balanço energético das SPEs. Né? Então, como as estruturas de autoprodução, a gente vai comentar aqui, geralmente você vende a energia para um off-taker que quer flat, de uma certa forma, entregue no supermercado de carga. Então, tem uma série de riscos aí de comercialização de energia, que é diferença de preço de supermercado, diferença, né, de curva de geração, que a holding acaba consolidando e fazendo esse balanço energético via comercialização de hedge, swap aí no mercado. Falando agora de autoprodução, né, o porquê, né, está tão em voga
aí projetos de autoprodução? Em primeiro lugar, porque você tem uma questão regulatória importante de isenção de encargos setoriais. Então, projetos de autoprodução, eles não pagam determinados encargos que estão embutidos na tarifa de uso do sistema de transmissão e distribuição. Isso gera uma economia relevante para o consumidor final. E alguns encargos que também são pagos diretamente via liquidação na CCE, né? Então, isso pode chegar até 30%, muitas vezes, do custo da energia. Então, é algo que, né, motiva aí os consumidores a estruturar projetos dessa natureza, em primeiro lugar. Dá para acumular com o benefício de desconto na TUG de fonte renovável, né, que é aquele desconto que todo mundo sabe que acabou, mas vários projetos aí têm esse direito até o final da outorga, e projetos que são estruturados com esse desconto na TUG também cumulam com a isenção de encargos setoriais, então torna ainda mais atraente, né, em termos de custo. O cliente que quer montar uma autoprodução está buscando previsibilidade do custo de energia, porque geralmente é um insumo relevante, né, na cadeia produtiva do consumidor. Está buscando competitividade do seu produto e aquele selo verde, né, como a gente já falou, todo mundo querendo bater meta de descarbonização. Então, a gente tem visto autoprodução baseada em eólica, solar, fontes renováveis. A gente já falou dessa contratação de longo prazo, geralmente esses projetos são para 10, 15 anos, né, de fornecimento de energia, e por isso está sendo um tipo de projeto muito importante para o segmento de geração, né, porque é com base nesse tipo de projeto que os desenvolvedores vêm assegurando a venda de longo prazo para financiar o projeto e botar o projeto de pé, né, porque os leilões têm sido cada vez mais escassos e com preços muito baixos. Então, esses projetos de autoprodução no Mercado Livre têm viabilizado aí novos projetos e a expansão aí da matriz. E, por fim, o consumidor que estrutura um projeto de autoprodução, ele pode vender excedente aí no Mercado Livre, né? Então, enfim, é uma outra flexibilidade aí que um projeto de autoprodução traz. E, em termos de estruturas, a gente tem 3 estruturas mais comuns, né, de autoprodução, que a gente chama de autoprodução típica, clássica, autoprodução raiz, que é justamente aquele consumidor que vai investir diretamente no projeto de geração, tá? E aí ele investe justamente para consumir uma boa parte dessa energia, e o excedente ele pode comercializar no mercado. Aí, o que tem surgido de outras estruturas aí mais arrojadas e que tem permitido outros perfis, né, de clientes entrarem nesse mercado? Porque na autoprodução típica, né, o consumidor ele vai ter que gerir, né, aquele ativo, ele é dono do ativo de geração, ele vai correr o risco do negócio de geração. Já nas modalidades de autoprodução por consórcio, arrendamento e autoprodução por equiparação, não, né? Ele pode negociar uma outra alocação de risco com o desenvolvedor. E aí, como que funciona? Na autoprodução por consórcio, o consumidor ele faz um consórcio com um gerador, tá? Esse consórcio ele vai ter a outorga de geração daquele ativo, só que toda a responsabilidade por implantar e operar o ativo, a usina, é do desenvolvedor, né? E aí o consumidor ele também assina um contrato de arrendamento da usina e também um contrato de OIM, geralmente, da usina. Então, a remuneração do desenvolvedor não é nem via venda da energia, né, porque a energia já vai ser alocada diretamente para o consumidor na proporção da participação dele no consórcio, tá? E não existe uma venda de energia, existe uma remuneração via essa alocação, esse arrendamento da usina e a prestação de serviços, tá?
Aí, depois a gente vai entrar nos detalhes, né, tributários, fiscais, mas dando um overview também sobre o que também é a autoprodução por equiparação, que é um outro modelo que também está bastante em voga. A gente fez, nesse modelo, grandes projetos, como para Canadian Solar e para Canadian Solar com Uzi Minas, Dow, Casa dos Ventos, Atlas Renewable com Dow também. Enfim, nesse modelo, o consumidor de energia ele tem uma participação societária na SPE que detém a usina, tá? Em conjunto com o desenvolvedor. Então, e a alocação da energia para esse consumidor ocorre na proporção das ações com direito a voto que esse consumidor tem na SPE. Isso está previsto na legislação. Um porém aqui desse modelo é que ele exige que o consumidor tenha, no mínimo, 3 megas de demanda. Então, é só um modelo que funciona para grandes consumidores de energia, ao passo que para consórcio não. Qualquer consumidor no Mercado Livre pode estruturar. A autoprodução para equiparação não tem esse requisito de demanda mínima. E você tem um PPA, celebra-se um PPA entre o off-taker, o consumidor, e o desenvolvedor. A gente vai passar agora nos detalhes. A gente vai ter que passar um pouco rápido, porque o nosso tempo está acabando. Mas eu acho que a Débora já resumiu essa opção aqui, que é a autoprodução por equiparação. Você tem, de fato, uma sociedade criada entre desenvolvedor e consumidor. Aí, obviamente, do ponto de vista societário, a questão de governança ela é muito bem organizada, por conta de ações preferenciais e ações ordinárias, né? Mas você tem uma sociedade lá que você tem um contrato de venda de energia, o consumidor, então, ele é o off-taker, né? Dessa energia, com as incidências normais de ICMS, PIS/COFINS e os creditamentos típicos, né? Então, essa operação, do ponto de vista de impostos indiretos, ICMS, aí no caso do PIS/COFINS, não tem muita complexidade. A questão aqui é a complexidade da sociedade em si, entre desenvolvedor e consumidor, porque você tem essa estrutura societária, você tem a entrada do consumidor como sócio da SPE, e você tem que regular, inclusive da parte financeira, como que organiza a entrada e como que organiza a saída. Você tem, normalmente, opções de compra e venda de ações, etc. Aí que está a complexidade. Tá? Mas, em relação ao ICMS e ao PIS/COFINS, não há muito que se discutir, não. E aí, dependendo do perfil do consumidor, aí tem que ver, obviamente, o Estado, etc., não há muito problema de crédito ICMS e muito menos de PIS/COFINS. Próximo. O próximo vai ser o autoprodução por consórcio, tá? Que já está acabando aqui. Não, a autoprodução por consórcio também, conforme a Débora já resumiu, não tem muito mistério. Você tem, aí sim, um consórcio, você tem a figura do arrendamento entre desenvolvedor e consumidor, é feito um consórcio entre eles, e aí aqui a gente colocou percentuais como exemplo aqui desse consórcio, e aí entra a questão do ICMS. Tem ICMS ou não tem ICMS? Né? Então, a gente sustenta que não tem ICMS nessa operação, né? Ou seja, você não tem, o ICMS é mercadoria, você não tem movimentação de mercadoria aqui, você está dentro do mesmo... Hein? Então, assim, eu acho que não tem... A gente agora ainda tem a defesa de não ter a jurisprudência agora firmada, de não ter ICMS quando você tem transferência de mercadoria entre o mesmo titular, estabelecimentos do mesmo titular. Então, o arcabouço regulatório também nos ajuda para esse fim, mas a gente sabe que tem autuações, em alguns estados em particular, especificamente sobre isso. Tá? Mas eu acho que todos os dois... Mais uma vez, qual que é melhor? Né? A gente, né, Débora, a gente sempre pergunta, qual que é melhor? Não sei, depende do perfil do desenvolvedor, do perfil do consumidor. Cada um tem suas vantagens e desvantagens tributárias. Né? E aí vamos finalizar com geração distribuída, que está quase no final aqui. Bom, rapidamente, um overview do que é GD. Né? A gente ouve muito aí
falar sobre isso. Então, o GD ele é um modelo para consumidor cativo, né? Então, lá quando a gente falou de livre e regulado, então a gente está falando, sempre a gente fala em GD, é realmente para quem é atendido ainda exclusivamente pela distribuidora, né? É uma regulação que surgiu e foi sendo aprimorada ao longo dos anos pela ANEEL. Saiu ano passado o marco legal, né, da GD, e basicamente na GD, né, o consumidor ele instala, né, uma usina também que pode ter até uma determinada capacidade e ele usa essa energia para consumo próprio. Excedentes viram créditos junto à distribuidora local, que podem ser usados em até 60 meses. E isso, enfim, criou toda uma indústria. Hoje são, acho que, mais de 17 mil players, o último número que eu ouvi, de empresas estruturando negócios nesse mercado, né? E é um mercado, assim, que eu vou passar aqui sobre os modelos. Ele é bem parecido com essa lógica que a gente falou do arrendamento, locação, acumulado, né, casado com um contrato de serviço, tá? E a regulação foi permitindo vários modelos de negócios diferentes, tá? Então, a gente tem lá a GD junto à carga, que é aquele painel solar no telhado das casas. Isso a gente chama de GD junto à carga, porque a usina, né, está lá no mesmo local da carga, do consumo. A gente também tem um modelo de autoconsumo remoto, né? Ou seja, a usina ela é implantada na área da concessão, da concessionária, mas ela não está no mesmo local do consumo. A gente tem um modelo de empreendimentos de múltiplas unidades, que é basicamente condomínios, shoppings, enfim, quando você tem múltiplas unidades consumidoras num local consumindo energia dessa geração distribuída. E, por fim, o modelo de geração compartilhada, onde você tem um grupo de consumidores dentro da mesma área de concessão, que se juntam por meio de vários veículos permitidos por lei. E essa foi uma das grandes inovações da lei do ano passado, porque o modelo permitido anteriormente era só via consórcio ou cooperativa, e a lei, o ano passado, expandiu esses instrumentos para permitir também a associação, condomínio civil, condomínio edilício. E a gente está, né, recebendo muita consulta sobre isso, focado justamente em questões tributárias que o Rafael vai comentar. Mas esse modelo de geração compartilhada também, enfim, tá sendo bastante estruturado aí no mercado. Vamos passar. Bom, então na geração distribuída, então o consumidor ele vai arrendar, semelhante até ao que ocorre no setor de óleo e gás. Tem um contrato de locação e também tem um contrato de manutenção, operação e manutenção com do equipamento que ele está locando. Então essa usina mesmo ela vai gerar a energia solar, no caso. E a particularidade de ser, então, via compartilhada, que são várias unidades consumidoras. Então, por exemplo, podem estar reunidos numa associação. Associação dos clientes do Itaú Cheque. Esses todos arrendam uma usina e aí vocês compartilham essa energia gerada entre vocês e, com isso, tem todos aqueles benefícios regulatórios que a Débora estava explicando. O que gera muita discussão tributária foi uma assimetria da forma como houve a regulamentação para fins regulatórios e os convênios que buscaram incentivar esse tipo de energia. Então, na verdade, a figura da geração compartilhada, que é essa que mais de uma unidade consumidora pode usar, ela vai surgir na Resolução 687, que é de novembro de 2015. E o convênio de ICMS que prevê a isenção, ele foi editado 3 semanas antes. Então, naturalmente, ele não fala da geração compartilhada. Então, a dúvida que se gera olha, se o convênio não fala da geração compartilhada, até porque ele foi antes, então significa que a isenção de ICMS não é aplicável para a geração compartilhada. É até intuitivo a gente pensar isso. Só que, na verdade, não é assim que funciona a interpretação da legislação tributária. A forma que a gente interpreta, que a gente tem que olhar isso, a gente tem que entender quais são os conceitos que foram dados
foram utilizados no convênio para conferir a isenção. A ideia do convênio é dizer, olha, a unidade consumidora e a unidade produtora, se elas forem a mesma unidade consumidora, vai ter a isenção de ICMS, porque ela está gerando a própria energia. Então, o que a gente faz, tornando uma longa história curta, mas assim, o que a gente faz é uma interpretação bem avançada, uma técnica de interpretação bem avançada em direito, que a gente usa a legislação regulatória, a gente usa a legislação tributária, a gente utiliza os modelos comerciais e a gente entende que, a depender da forma que você monta a estrutura da geração compartilhada, seja via associação, seja via consórcio, você consegue configurar que a energia está sendo gerada pela mesma unidade consumidora, que está sendo gerada pela unidade consumidora, que, no caso, seria uma associação que estaria repartindo a energia gerada entre os consorciados. E, assim, a gente tem conseguido garantir, pelo menos na nossa interpretação, que os projetos sejam estruturados se beneficiando da isenção de ICMS. Bom, eu acho que esse era o nosso último slide. O melhor tema que seria assim, a interseção entre o mercado, a indústria de óleo e gás e a indústria de energia renovável seria o crédito carbono, né? A gente falou de descarbonização, não deu tempo de falar sobre esse tema, então a gente vai organizar um outro seminário, não é isso, Débora? Rafael, vamos fazer. Tem o Celso lá de São Paulo, que é especialista, todos vocês serão convidados, só para a gente falar um pouquinho sobre crédito carbono, como é que é. Vamos chamar o Luiz Bezerra, que é o nosso sócio ambiental, que trabalha bastante com o tema, e aí os aspectos tributários do crédito carbono. Esse aí vamos fazer um só para isso, tá? Agradeço a todos e acho que podemos ir para o happy hour. Obrigado. Gente, vocês devem ter se perguntado por que essas meninas estavam aqui. É só para vocês saberem que elas estão produzindo, pode colocar, esse material sobre todas as... É um mapa mental de todas as nossas palestras de hoje, e a gente vai mandar até quarta-feira para vocês, com as apresentações também de hoje. Aqui é um resumão, vamos dizer assim, for dummies, sabe assim? Aquela coisa... O que eles falaram? Essa era a nossa ideia. Ter alguma coisa mais objetiva. Queria agradecer a presença de todo mundo e até ano que vem.